Aleluias. Aleluias. Não pare de glorificar a Deus, irmãos. Não pare de glorificar a Deus. Eu quero falar sobre os 3 estágios de morte da vida de Eli. A palavra do Senhor diz agora que Samuel, ele é gerado debaixo de um milagre. Ana tinha o madre cerrado pela própria mão do Senhor. Ali Ana está pausada pelas mãos do Senhor pelo tempo. Só que agora Ana começa a gerar um milagre. Diga-se comigo, um milagre e uma resposta. Porque o menino que ela vai gerar não é um menino qualquer. Agora a Bíblia diz que Eli entra na cena naquele grande dia, que Ana está se humilhando e pedindo um filho para Deus. Naquele momento aquele homem, ele olha e diz: mulher, por que tu está embriagada? Quem não faz culto quer parar quem está fazendo culto. Quem não entende o que é adoração quer parar quem está fazendo barulho de adoração. Aliás, Ana nem falava. E Elias agora está ficando incomodado, que ela diz assim: meu Senhor, eu não estou embriagada essa hora do dia, mas a tua serva está com grande amargura de espírito, porque eu tenho pedido algo ao Senhor. A Bíblia diz que Elcana libera uma palavra sobre ela dizendo: pode ir, porque o Senhor vai responder a sua petição. A palavra do Senhor diz que agora Ana gera Samuel. Samuel, um menino que foi entregue desde o ventre de sua mãe para servir no templo, que ela entrega, ela faz o voto. Agora Samuel é consagrado, meu irmão. Samuel o quê? Samuel é consagrado. E agora chega Ana até o templo dizendo: lembra-se de mim, naquele grande dia que eu estava perante ao Senhor. O Senhor liberou uma palavra sobre mim, e agora eu deixo agora esse menino para que te sirva no templo. Agora Samuel começa a crescer. Só que o que eu acho interessante, meus irmãos, que era porém os filhos de Eli, filho de Belial, e não conhecia ao Senhor. Filho de Belial significa o próprio Satanás. Não conhecia ao Senhor, até mesmo mexia no templo, mas nunca tinha um encontro com o Senhor. Era somente do jeito deles. Era do jeito deles. Eles faziam algumas coisas de errado. Primeiro, por causa do sacrifício. Toda pessoa que levava o sacrifício, algumas porções, a maioria tinha que ser totalmente queimada. Outras teria que ser dividida entre os sacerdotes, os levitas e aqueles que estavam ofertante. Só que aqueles homens com um galfo pegava a carne, pegava a gordura, chegava ao ponto de falar: se você não me dá, eu vou tomar a força. Homens que não conheciam Deus, homens que até mesmo tinha aparência, mas nunca entendia do que realmente era culto. Outro pecado dos filhos de Eli é por causa que eles denegriam a lei mosaico. E a última, se deitava com mulheres à porta da congregação, homens sem temor. O primeiro estágio da vida de Eli, aparece-se um profeta oculto, a qual começa a falar: olha Eli, conforme a palavra do Senhor, alguns tempos mais para frente a sua casa será destruída, não ficará ninguém para contar a história, porque Eli, você honra mais os seus filhos do que a Deus. O primeiro estágio da vida de Eli, da morte de Eli, é aceitar o pecado. O primeiro estágio na vida de Eli é aceitar o pecado. Eli tinha a autoridade de punir os seus filhos, mas ao invés disso, deixava o amor dos filhos falar mais alto. O primeiro estágio na vida de um crente para ir para a beira da morte da vida espiritual é quando você acostuma com ele. Escuta, meu irmão, o pecado não é para ser bicho de estimação. O pecado é para ser tratado com urgência, porque é o princípio da morte de muita pessoa.
Os filhos de Eli não somente pecavam, mas levava outras pessoas a pecar juntamente com ele. Eles agora estão com imitações pagãs de se deitando com pessoa na porta do templo. E muita gente nos dias atuais não tem sido diferente como os filhos de Eli. Começa a acostumar com o pecado, começa a acostumar com a vida morna, começa a acostumar somente com um culto, porque tem muita gente que só vive de um culto. Só que hoje o Espírito Santo está dizendo: não é noite de você acostumar com o pecado. Tem gente que diz assim: você está cafona demais, porque ter saído de muita roda ilícita. Só que Deus está dizendo: é para que você não morra, não aceite o pecado. Muitos crentes estão como Eli, aceitando o pecado dentro da sua casa. É por isso que já tem uma sentença da mão do Todo-Poderoso dizendo: vou tocar. Olha aí, ó. Levanta a tua mão para cima, irmão. Levanta a tua mão para cima agora, porque hoje o Espírito Santo está dizendo: eu te dou autoridade para você tirar o pecado. O primeiro estágio da morte de Eli, ele honrava mais os filhos do que a Deus. Crente que acostuma com o pecado. Eu vim aqui para te dizer que hoje Deus vai te dar autoridade para tu tirar pornografia dentro do seu celular. Hoje Deus vai te dar autoridade para você quebrar essas cachaças dentro da tua geladeira. Hoje Deus vai te dar autoridade para você tirar a maconha dentro do guarda-roupa. Hoje Deus vai te dar autoridade para você tirar tudo que não presta no teu cotidiano. Por quê? Porque senão o relógio já está contando. E quem está contra você não é profeta. Quem está contra você é o próprio Deus. Por aí, irmão, Deus fica contra uma pessoa, porque a palavra do Senhor diz que Deus procurava matar Ofni e Finéias, e já tinha declarado, né, irmão? Porque a gente vê por aí dizendo: Deus é tão bom, Deus é tão poderoso, Deus é tão amoroso, mas também Ele é justiça. Deus está te dando a oportunidade, dizendo: sai deste meio ilícito, porque o teu dia já está contado. Mas ainda enquanto há vida, ainda é esperança. Fecha teus olhos por um minuto. Da onde você precisa sair? Que autoridade você tem que levantar e dizer: não vou me acostumar com esse ambiente de pecado, não vou me acostumar com este ambiente de prostituição, não vou me acostumar com esse ambiente de morte, não vou me acostumar. Sabe por quê, irmão? Porque nós cristãos estamos muito acostumados. Nós acostumamos com música mundana dentro da nossa casa. Nós acostumamos com nossos filhos vendo porcaria dentro da internet. Nós acostumamos, nós vendo um videozinho. E isso aí tudo está te afastando da presença do Senhor. Eli, por que você honra mais os teus filhos do que a própria mim? Olha aí, irmão. Ele comia, pegava da carne. Porque mais pra frente vai dizer que ele está tão pesado, irmão, que ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Porque ele já estava participando do sistema corrupto do sacrifício do Senhor. Pouco a pouco a gente vai se igualando, irmão. Pouco a pouco a gente vai entrando no sistema do mundo. Pouco a pouco a gente começa a dizer: não tem nada a ver. Pouco a pouco nós vai acostumando com a fofoca no ouvido. Pouco a pouco nós vai acostumando com o que vê de besteira. Só que hoje Jesus está dizendo: eu te dou autoridade para você sair deste ambiente que vai te levar à morte. Irmão, foi a palavra que Deus me deu hoje, nessa noite. O Senhor está dizendo para algum de nós aqui: não se acostume com o ambiente de morte que você está vivendo.
Não tenha medo de sair deste ambiente que está levando a tua vida a um fracasso. Teu casamento vai acabar, tua vida financeira vai ser destruída se você não se levantar. Não dê ouvido a vozes a contrária dizendo: não tem nada a ver não. Eu não sei para quem essa palavra, mas tem endereço certo, porque Deus me usou, me revelou em oração hoje à tarde. O Senhor está dizendo: não acostume com essa música tocando dentro do seu celular e dentro do teu carro. Não é normal. Ah, é só um xingamento. Não é normal. Ah, é só uma cachaça, é só uma coisinha. Não é normal. Vai levar a sua morte. Aleluias. Se tem glória, vai adorando aí, irmão. Se tem glória, vai adorando aí. Se tem glória, vai adorando a Deus aí, irmão. Ah, o Espírito Santo está aqui nesse lugar. A Bíblia diz que o primeiro estágio agora, que eu separei no meu esboço, é quando chega o período de se acostumar. Eli se acostuma. O segundo, agora a visão está um pouco fraca, porque a visão de Eli começa já a escurecer. Só que escuta, irmão, a visão de Eli está escurecendo, só que isso não impedia dele ouvir a voz de Deus. E a Bíblia aqui em 1 Samuel até o capítulo 4, vai sempre Deus revelar assim: porém os filhos de Eli não conheciam o Senhor, porém Eli já estava com as vistas escuras, porém Samuel estava perante ao Senhor. O tempo das visões, a segunda estágio da vida de Eli, aleluias, é quando ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. Ele está no templo, mas ele não consegue mais ouvir Deus falar. Por quê? Porque ele está dormindo perto do santuário. Samuel era servidor de Eli, estava separado por causa de algumas cortinas. Por que Deus não fala com Eli e fala com o menino? Porque Eli está perdendo a audição também. Dura é quando nós cristãos, irmão, viemos para a igreja na semana toda, ou então até mesmo a gente vive falando que a gente é um evangélico barato, só que a gente perdeu a voz de Deus. Deus não fala mais com você, você não escuta mais a voz do Senhor. Hoje o Espírito Santo está dizendo nessa noite: eu não quero que você morra nesse segundo estágio. Eu quero me voltar a revelar para você hoje aqui, irmão. Levanta a tua mão para o céu, levanta e começa a dizer: Senhor, eu quero ouvir, quero voltar a ouvir a tua voz. Está perto do templo, mas a voz não manifesta mais para ele. Sabe por quê, irmão? Porque nós chegamos num estágio que todo mundo sabe que tu está morrendo. Todo mundo olha para você e diz: fulano está morrendo. Fulano, se continuar neste ambiente, vai morrer. Só que ela fala e ele diz: não, é porque eu ainda sirvo a Deus. Não, você não serve a Deus porque você não consegue ouvir mais a Ele. Nada dá mais certo na tua vida. Aí Deus está dizendo: quero voltar a me revelar para você hoje. Quero voltar a me revelar para você hoje. Se você se atentar hoje para o chamado, o Espírito Santo está dizendo: eu não quero que você esteja somente no templo, eu quero me manifestar para você. Primeiro, começa a ficar enfraquecido da visão, acostumando. Segundo, perde a voz de Deus, porque Deus fala com o menino, mas não fala com ele. Irmão, dura é quando Deus se aparta de uma pessoa. Ah, mas Deus, ele consegue se apartar? Sim, se você rejeita a Deus, por que Deus vai ficar perto de você? O salmista mesmo diz: Senhor, pode tirar tudo, só não tira de mim a tua presença. Sabe como que Deus vai voltar a falar contigo? Através do ambiente da oração.
Quanto mais próximo você tiver mais dele, mais perto ele vai estar falando com você. Quanto mais